Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estamos entrando aí sempre na sua telinha no Fronteiras com um convidado especial. Hoje, um convidado que já está aqui com a gente já há uns 16, 17 anos que ele participa, nos dá a honra de sua participação. Um grande escritor infanto-juvenil e também livros para adulto. Ele, um palestrante espírita, também psicanalista, Adeilson Sales. Eu acho que é o meu convidado que mais viaja pelo Brasil e pelo mundo, levando suas palestras. Tem movimentos lindíssimos que ele criou pelo país. O Adeilson é um cara assim que mora no meu coração por essa obra maravilhosa. E ele escolheu um tema que eu acho que é importante hoje para todo mundo que está aí nos vendo e ouvindo, que é conflitos emocionais e espirituais entre pais e filhos. E se puder, a gente amplia também para outros relacionamentos, né, Adeilson? Obrigado. Deixa eu só dar um comunicado aqui do nosso colaborador do primeiro bloco, que é o terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer a mais moderna técnica de terapia ortomolecular com reposições via derme. As pessoas às vezes vão para São Paulo, aqui de Santos, procurar um ortomolecular. Nós temos um excelente profissional. Na verdade, ele tem a clínica em São Paulo e abriu também em Santos. Então, muito mais fácil aqui em Santos para quem é da Baixada Santista, né? Você pode saber muito mais acessando o site santineortomolecular.com.br. E para você fazer o agendamento é só ligar no 13-3232-1909 aí na sua telinha, 3232-1909. O consultório dele, o instituto dele em Santos é na rua Júlio Conceição 209. E ele me pediu para avisar os amigos telespectadores que ele está fazendo o mesmo preço, o mesmo valor de antes da pandemia. Um preço bem em conta e ainda você pode pagar em 10 vezes no cartão, para facilitar bem a sua cura. Obrigado, Adeilson, mais uma vez. Estávamos até conversando aqui em off que dei uma sorte tremenda de convidá-lo para essa semana, porque ele quase não está em Santos, ele está sempre viajando. Vai dar entrevista já, daqui 2 dias já está indo para Brasília, né? E depois, nossa, é Sul, Nordeste, Centro-Oeste, enfim, está sempre viajando. Obrigado, viu? Obrigado eu, Jadir, mais uma vez aqui no Fronteiras, né? É uma alegria poder voltar e falar desses assuntos tão palpitantes e pertinentes para esses dias que nós estamos vivendo. Então o tema tem tudo a ver com o que vem acontecendo nas escolas, acontecendo nas famílias e é evidente que a gente pode ampliar, não é? E levar esse tema também para outros tipos de relacionamentos. Nós falamos entre pais e filhos porque até mesmo na experiência como psicanalista é o que eu venho constatando, a necessidade de ajudar os pais e de ajudar os filhos. Então é uma demanda altíssima, de muito sofrimento para os dias atuais. A gente está sendo bombardeado o tempo todo, Adeilson. Eu não me lembro, assim, em épocas anteriores, tanto bombardeio de notícias ruins, em termos de coisas que estão acontecendo no planeta. Claro, passamos pela Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, mas naquela época era um radinho lá, elétrico, né? A válvula que transmitia notícias. Hoje você tem internet, você recebe notícia de tudo quanto é lado, em tempo real praticamente. Sim. Não é nenhuma coisa que aconteceu antes, né? Não, em tempo real. Agora o Sudão em guerra total, né? Você tem Ucrânia e Rússia. Então o tempo todo você vê alguns programas de televisão brasileiros, você só vê notícia ruim, só explora notícia ruim. Tudo isso vai criando aquela egrégora negativa, aquela energia negativa, e isso influencia as famílias, né? Influencia. Nós nos detemos muito nesses assuntos, até por uma condição atávica nossa de prestar atenção e privilegiar sempre o escândalo, que é aquilo que impressiona mais. Isso é uma condição humana, né? Que pode ser modificada. Nós vivemos um tempo de informação instantânea. Então, tudo que acontece em qualquer canto do planeta, a gente fica tomando conhecimento. Mas eu quero dizer que, nesse momento, em algum canto do planeta, existem pessoas promovendo o bem. Existem pessoas iniciando movimentos pela paz, movimentos de auxílio, práticas de caridade, isso independente de religião ou não. Existem pessoas que naturalmente dão a contribuição para um mundo melhor. Mas como isso é colocado em segundo plano, de certa forma, esse tipo de ação,
e nós nos vinculamos a essas informações, você veja que numa estrada, de repente o trânsito fica lento porque aconteceu um acidente na estrada em direção contrária. E o congestionamento acontece desse lado porque as pessoas param para olhar, fazem questão de contemplar aquilo que nos escandaliza. E a gente precisa começar a se escandalizar mais com o amor e com as coisas boas. Pois é. Então é um olhar que precisa ser educado, né? Sem dúvida. E Adeilson, o relacionamento espiritual também ele influencia demais? Olha, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Consequentemente, existe todo um envolvimento espiritual. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 459... Eita, está parecendo o D'Alessandro. D'Alessandro vem aqui, ele fala até a página do livro. Na pergunta 459, como dado para que a gente possa refletir, né? E a gente não vem aqui trazer nenhuma verdade absoluta, a gente vem propor reflexão. E nessa pergunta, Allan Kardec indaga aos benfeitores espirituais se os espíritos influenciam a nossa vida, para atender aí o teu questionamento. E os benfeitores respondem que sim, que de ordinário, isso me preocupou quando eu comecei a estudar, são eles que vos dirigem. E aí eu me passei a pensar se nós éramos marionetes na mão, ou no envolvimento, ou na influência espiritual dessa dimensão. E me dei conta que a influência espiritual é sim pertinente e ela acontece porque nós somos criaturas absolutamente reativas. E quando nós reagimos a tudo que vem do exterior, não educamos os nossos sentimentos e nem os nossos pensamentos, nós ficamos vulneráveis. Estamos sujeitos, né? Estamos sujeitos. Então, a influência do meio, a influência de quem, de certa forma, me provoca e me desacomoda, e também a influência espiritual que é pertinente e acontece verdadeiramente. Então, e ela se dá, é importante a gente deixar isso claro, e a minha fala precisa ser assertiva nisso, que a influência espiritual ela não se dá só com os adultos. Ela se dá principalmente com o adolescente. Com a criança ela é mais arrefecida. Por quê? Porque a criança ainda não tem o cérebro amadurecido e ainda não tem a plena capacidade cognitiva. Então a criança ela ainda é limitada na expressão até da própria inteligência, né? E os espíritos dizem que até os 7, 8 anos é onde se completa o período reencarnatório. Então a criança ainda está com o pé lá e outro cá de outra forma, no processo. A partir da puberdade e da adolescência, essa influência já é mais acentuada. E acontece influência espiritual, sim. E o que eu vou falar, talvez para provocar você também, Jadir, claro, e os amigos, muitas vezes aquele pai que discute com o filho, com o adolescente, e perde o controle, de repente você olha e não sabe mais quem é o adolescente. E, de repente, para aqueles que acreditam, como eu, você pode estar discutindo com um inimigo espiritual ali, e que influenciando o pai, ou o contrário. Ou o contrário. Ou o contrário. Adeilson, aí nós estamos falando de uma interferência do mundo espiritual, mas também essas provocações, brigas, conflitos entre família, ela não pode ser oriunda de um processo kármico daquela família, né? Porque a gente, às vezes, eu observo, acho que o telespectador em casa também observa com algumas famílias, eles brigam desde que o casal se juntou e começou a formar uma família, a briga vem, parece que é uma coisa que já vem de outras vivências, né? Pode acontecer, mas não é um fatalismo. E o encontro agora é justamente para mudar essa história. Sim. Ninguém se encontra para sofrer ou para promover o sofrimento. Ocorre que, como criaturas deseducadas, analfabetas das questões espirituais e principalmente das questões emocionais, eu tenho que frisar... A gente cai na mesma cilada. Eu tenho que frisar. Você não pode pensar só em questões espirituais. Existem questões emocionais e elas deflagram processos espirituais. Então, eu sou um adolescente de 14, 15 anos que sou rejeitado. Isso tem um peso na minha formação, na minha estruturação psicológica e também na minha estruturação espiritual. Então, o fato da família experimentar animosidades, todas experimentam, e é no atritar do relacionamento que a gente se desenvolve. No lado educativo, no lado emocional e no lado espiritual também. Isso precisa ficar muito claro para as pessoas. Todas as vezes que a gente delega, não, é que são questões espirituais. Não são apenas questões espirituais. Tem os dois lados. Então, nós trazemos para a relação dentro de casa, Jadir, traumas. Por exemplo, seu pai lhe deu uma formação, procurou lhe passar valores éticos morais, mas ele também passou traumas para você, porque ele também era portador de traumas. Então a gente precisa discutir esse assunto de uma forma mais assertiva e abrangente, senão a gente fica naquela situação de repetir sempre as mesmas alegações que me parecem e me soam infantis. Não, é influência espiritual. A gente não pode terceirizar aquilo que nos cabe resolver e responder.
pela situação. Ou seja, na verdade é um conjunto de coisas, né, Um conjunto de Adeilson? coisas. Refere-se também à nossa vivência atual, aquilo que a gente está vivendo no momento, pode ser também espiritual, pode ser kármico, enfim. É um conluio de coisas que nos formam e que criam as situações e que compete a nós discernir. Como pais, a gente precisa entender e aprender. Veja, esses fatos lamentáveis que nós estamos testemunhando nas escolas, ninguém vai dormir feliz e em paz e acorda para matar o outro, semelhante. Isso é um processo que vai se instaurando. E esse processo, ele passa por essas instâncias, pela instância espiritual e pela instância emocional. Então, um lar que é fragmentado, onde existe falta de respeito, né? E infelizmente a falta de respeito com o sofrimento da criança, com o sofrimento do adolescente ainda persiste. Isso é histórico e a psicologia só depois de muito tempo é que foi identificar que existe uma idade psicológica da criança, uma idade psicológica do adolescente e que essas idades são distintas. Embora seja o mesmo ser, é preciso tratar com o mesmo respeito, com cuidado e com carinho. Aquele adolescente que surge hoje te desafiando na sala da sua casa pode ser o resultado da tua falta de ajuste do teu discurso com aquilo que você faz. Porque eles observam, eles aprendem, principalmente com aquilo que a gente faz. Então, um garoto que se decide a se suicidar, por exemplo, a exterminar a própria vida, e vale lembrar que o adolescente ele não planeja o suicídio, ele se mata por impulso. Mas para que ele chegue a ter essa tendência de formar essa ideação suicida, ele já sofreu pequenas mortes antes. Mortes emocionais são essas mortes que eu me refiro. A morte da rejeição, a morte do bullying, o conflito com a sexualidade, que também é uma questão bullying entra plausível. Muito nesse aspecto, entra né? Entra muito, porque você quando experimenta uma inadequação dentro do meio no qual você transita, seja em família ou seja na sociedade, isso tem um peso. Quando a sociedade te rejeita, dói muito, mas quando a tua família te rejeita, é sentença de morte, de certa forma. Então, aquele que experimenta as pequenas mortes emocionais, isso vale para o adulto também, e chega na consumação do ato de autoextermínio, ele já vinha morrendo pouco a pouco, emocionalmente, todos os dias, descendo ladeira abaixo, usando um termo atual, para chegar num vale sinistro de desesperança total. E aí ele não vê sentido na vida, né? E o que justifica, por exemplo, às vezes você ter numa família 2 crianças ou 2 adolescentes com a mesma criação, mesmos pais, circunstâncias exatamente iguais e eles são tão diferentes? Um é muito mais rebelde, o outro é tranquilo, calmo. Acho que eu já disse isso aqui uma vez. Tem filho então diga de novo. Tem filho que você coloca no alto da montanha e empurra, nem assim o danado rola. E tem filho que você coloca no alto da montanha, quando você vira para olhar, ele já voou. Quem educa os filhos da mesma forma se engana na educação. Não se pode educar de maneira igual filhos diferentes. Ali nós temos dentro da nossa casa, isso é uma comprovação da realidade reencarnatória, já que não é uma herança genética. O comportamento não é uma herança genética. Se eles estão dentro do mesmo meio cultural, familiar, espiritual, se a família professa alguma religião, eles deveriam ter comportamentos iguais. Deveriam. Não tem por quê? Porque cada um está num estágio evolutivo diferente. Então tem filho que precisa de mais rigor, tem filho que precisa de mais ternura e tem filho que é mais maduro que os pais. Não, mas essa frase que você falou mata tudo, né? Comportamento não é uma herança genética. Eu gostei disso. Isso justifica tudo que você acabou de explicar, né? É verdade. Uma frase simples diz tudo. Comportamento não é herança genética. 2 filhos dentro da mesma casa, diante do mesmo problema, terão percepções diferentes. Então, uma fala do pai, que para um ele encara de boa, o outro pode ser uma agressão, se sentir agredido. Então, é a estrutura emocional, a estrutura espiritual e, me permita, a biografia reencarnatória dessa criatura que se mostra tão diversa dentro da casa. E muitas vezes, num problema de conflito entre famílias, dentro da família, digo, eu acho que compete um pouco mais aos pais terem o discernimento para que ele busque essa tranquilidade, né? Porque o adolescente ainda também está com a mente em formação e nós, homens ou mães, somos pessoas mais maduras, com mais consciência, né? Acho que compete mais a gente a tentar criar uma situação favorável, né? Sem dúvida alguma.
Sem dúvida alguma. A gente sempre pode contribuir, sabe? Muitas vezes é muito triste observar que nós repetimos. Outro dia eu até escrevi no meu Instagram, eu fiz propus a seguinte reflexão. Muitas vezes aqueles que gritam com os filhos, ou aqueles que batem nos filhos, infelizmente as pessoas se valem disso, né? E aprofundando um pouco mais, eu pergunto a quem nos acompanha, por que a gente pode gritar com a criança e a criança não pode gritar com a gente? Por que nós podemos bater na criança e a criança não pode bater na gente? Por que quando você encontra... Isso era uma coisa dos antigos. Né? Por que quando você encontra um amigo seu adulto, estou dando um exemplo você, tá? Sim, tá. Você diz para o seu amigo assim, não chora, vem aqui que eu vou te consolar. E quando você vê uma criança chorando, você pede para ela engolir o choro e diz para ela não chorar. Então veja que desde a infância, por uma percepção educativa errada, a gente vai castrando a manifestação das emoções. E isso é muito cruel para a criança, é muito cruel na nossa formação, porque eu também sofri essa castração, você sofreu. Porque os nossos pais foram maus? Não, porque eles também foram castrados. Então, esse tempo de angústias que nós estamos vivendo, acima de tudo, é um tempo maravilhoso e belo, por mais que nos doa contemplar certos fatos. Momento de mudança, de transição, de despertar, e a gente tem que aproveitar. Deilson, no próximo bloco, você gostaria de falar um pouquinho sobre esse projeto que você falou para mim em off do Sul. Sim, falo. Está se criando, acho bacana isso, que é uma proposta que se pode criar aqui na Baixada Santista, não é mesmo? Sem dúvida. Ou em qualquer lugar, na verdade, ou em qualquer não lugar. só aqui, mas é que a gente reside Sim, aqui, né? sim. Tá bom? Deixa eu dar um recado rápido do Marca Pessoal Sentidos, que é do professor Ari Brito, do programa Pessoas de Valor, um trabalho lindo que ele faz, né? São algumas imersões fantásticas, um lugar paradisíaco. Ele leva um grupo para um lugar lindo e faz um monte de experimentos, né? Se você ainda não participou, não perca a próxima oportunidade. Olha, aproveite para mandar uma mensagem agora mesmo, aí no WhatsApp que eu vou passar aí, né? Porque a próxima turma vai ocorrer nos dias 26, 27 e 28 de maio. Tomou nota? 26, 27 e 28 de maio. Essa imersão trabalha os nossos sentidos e os elementos da natureza. Um momento para você mergulhar dentro de você, né? Então isso é um trabalho muito bonito. Quem vai se apaixona e tem muitas pessoas repetindo. E seria legal se novas pessoas fossem conhecer, né? Então tá aí a dica. É só você mandar um WhatsApp nesse telefone aqui, ó, 3379-7376. Fala, mas isso não é um telefone fixo? Não, é o WhatsApp mesmo, tá bom? Então, 3379-7376. Tá aí na sua telinha para você anotar aí, tá bom? Marca Pessoal Sentidos, do professor Ari Brito. E a gente volta já com Adeilson Salles. É rapidinho, hein? Nosso bate-papo hoje é com Adeilson Salles, ele que é escritor de muitos livros espíritas, começou aí com a fase infanto-juvenil também, livros para adulto, né? Hoje é psicanalista, palestrante para todo lado, para todo o país. E esse bloco é um oferecimento do espaço Círculo de Amor, que fala sobre a terapia ICRA, I-C-R-A, que quer dizer investigação e cura de registros acásticos, que transforma as informações negativas que bloqueiam a nossa vida em todos os aspectos, seja ele no físico, emocional, mental, financeiro, energético e até mesmo afetivo. Por isso é uma terapia eficaz e efetiva na sua evolução. As mentoras e canalizadoras são duas, é a Dinorá Stefano e a Márcia Kenuzar. Os atendimentos podem ser presenciais ou à distância também. E além disso, o Círculo do Amor tem cursos, vivências, workshops, tá bom? E muito mais. Há 14 anos cuidando do ser, o espaço Círculo do Amor. Qualquer agendamento, qualquer informação, mensagem para o WhatsApp 98801-1658. Repito, 98801-1658 e o endereço é Rua Manuel Elias Ruiz, número 100, Marapé, em Santos. Adeilson, você estava até me contando em off uma proposta que você fez numa cidade do Sul, de um projeto a um vereador que se aproximou de você e você viu que a coisa caminhou positivamente e recentemente você teve
a oportunidade de verificar em loco, né? Conta um pouquinho, porque esse projeto seu, eu acho que é importante todo mundo ver, ouvir, principalmente pessoas ligadas à área da educação ou políticos, né? Enfim, uma gama grande da sociedade pode aderir a essa ideia. Tudo começou lá no Rio Grande do Sul, quando eu fui convidado pelo Banrisul, o tempo que eu morei em Porto Alegre, para participar de um projeto chamado Território da Paz, onde eu fazia palestras para adolescentes nas escolas mais violentas de Porto Alegre. Aí então, uma cidade de Santa Catarina, Concórdia, mais precisamente, me chamou a participar do movimento Você e a Paz e fazer a palestra de encerramento. Eu fiz a palestra lá durante alguns anos, no encerramento, no teatro da cidade. Ocorre que, quando eu comecei a ir à cidade, eu também ia nas escolas. Então, as escolas se inscreviam. Era Centro Espírita à noite que você fazia palestra? Centro Espírita à noite, durante o dia escola e dia universidade escola. também. Universidade também. E eu ia durante o dia nas escolas, falar para crianças, contar histórias infantis e para adolescentes. E quando eu fiz, um dos anos que eu participei, tinha um vereador presente no teatro, que eu terminei a palestra, ele veio me parabenizar pela fala. E aí eu disse a ele, sugeri a ele, falei, olha, você poderia conversar com seus pares na Câmara Municipal. Você como legislador, né? Você como legislador, você poderia propor aí a criação da Semana de Paz nas escolas. Então, uma vez por ano, uma semana escolhida pela SEDUC local, poderia se desenvolver uma semana de ações que fomentassem a ideia da paz, do respeito, da empatia, etc. Trazendo escritores, não é, pessoas reconhecidas na sociedade local, principalmente pelo público infanto-juvenil, para ter esse contato de superação, de motivação, etc, etc. Eu sugeri isso a ele, mas não tinha muita crença que ele levasse a cabo. Ele pediu meu telefone, mas depois de um mês ele me ligou. A gente sempre duvida dos políticos, né? Sempre, infelizmente. Ele me ligou e me pediu para redigir como é que se faria para criar essa Semana de Paz nas escolas. Eu redigi, enviei para ele, depois eu fiquei 3 anos sem ir nessa cidade, fui convidado a voltar lá, em data mais próxima, para fazer a palestra de encerramento do movimento Você e a Paz. E sempre que eu fazia palestra, depois eles homenageavam as pessoas locais que contribuíram para a paz. Eu terminei a palestra, aquele vereador era presidente da Câmara Municipal atualmente, e para minha surpresa, quando chamaram a pessoa homenageada, o homenageado era eu. E aí eu descobri que eles tinham criado a Semana de Paz nas escolas, que tinha virado lei municipal. Em Concórdia. É um ciclo de palestras essa semana? Palestras, encontros e cultura. Debates. É muito... Mesa redonda é bacana com o jovem, né? Sem dúvida. Pertinente, tem que ser pertinente, dar a eles a sensação de pertença, o sentimento de pertença dentro do que está acontecendo. Isso é maravilhoso. E é legal quando a gente tem essa oportunidade, com os jovens, adolescentes principalmente, fazer um ambiente de debate. Sem dúvida. Não sei se você sabe que aqui nós tivemos aqui na Santa Cecília TV, eu era o apresentador, inclusive, de um programa chamado Tá Ligado? Que era um termo muito usado pelos jovens na época, tá ligado? Ponto de interrogação. E a gente fazia assim, trazia 3 especialistas num assunto, falava sobre sexo, sobre cola na escola, temas da adolescência de forma geral. E vinham várias escolas aqui no estúdio, várias escolas que a gente convidava, umas 6 escolas diferentes, e aí a gente propunha um debate entre eles. Era uma coisa extremamente criativa, bacana, e eles mergulham naquela ideia, eu acho super legal isso. Então, essa sua proposta era uma coisa que podia fazer aqui em Santos, né? Eu digo Santos, eu digo Baixada Santista, né? Sim. Qualquer município do Brasil, uma paciente minha, vereadora na cidade de Tancredo Neves, interior da Bahia, numa conversa informal com ela, eu sugeri, por que você não propõe aos seus pares a criação de Semana de Paz nas escolas? Semana passada ela me mandou o projeto de lei que também virou lei municipal em Tancredo Neves, no interior da Bahia. Eu estive em Catanduva, final de semana passado, Rio Preto, numa sequência de palestras, e em Catanduva levamos a ideia e também já está se criando esse projeto. Então é uma ideia que tem tudo para dar certo, principalmente nesses tempos em que a gente precisa fazer com que o garoto, a garota, o adolescente possa se aproximar. No meu livro, um livro que eu lancei, um livro para o meio espírita, Leon Denis fala aos jovens, tem o prefácio do jornalista André Trigueiro, da Rede Globo. E ele disse que eu, com os meus 60 anos, né, consigo conversar muito bem, interagir muito bem. E essa colocação que você fez do tá ligado, realmente é uma demanda necessária. Por isso é importante também nós termos uma escutatória nas escolas, sabe?
uma escutatória que não deseje catequizar o jovem para pensar como a gente. Para educar... É um Budman a gente tem que acadêmico. Acadêmico, Mas para ouvir, porque dentro do espaço acadêmico cabe afeto. Qualquer educador que você visita, Piaget, Vygotsky, Maria Montessori, Henri Vallon, todos eles têm na base da proposta pedagógica o afeto. E a valorização do ser humano, né? Então, nós temos aí, eu sei que o pessoal da SEDUC, né, costuma ver o Fronteiras da Ciência, ou diretores de escola, coordenadores, supervisores, né? Propõe essa ideia aqui. Eu não sei se o Adeilson, você pode estar à disposição de passar a ideia. Eu estou à disposição. Aquilo que você redigiu para o vereador. Sim, eu posso passar o projeto de lei. Projeto de lei, né? Exatamente. Estou à disposição. Se é para fomentar transformações reais e verdadeiras, privilegiando a criança e o adolescente, eu estou à disposição. Então, se alguém quiser aproveitar essa ideia aqui do Adeilson Salles, que é fantástica, eu me proponho também a colaborar com palestras. Né? Claro, claro. Você, que é um grande orador, vou dar o contato do Adeilson no terceiro bloco, então fique aí, né? Daqui a pouquinho, no terceiro bloco, eu dou o contato do Adeilson. Pode escrever para você, né, Adeilson? Claro, à vontade. Às vezes ele não vai poder responder imediato, porque ele viaja muito com as palestras também, mas com certeza eu respondo, todos eu respondo. Todo mundo, né? Sim. Mas vamos resgatar o nosso assunto, que é as interrelações pessoais, né? A gente está falando de pais e filhos, mas entre casais também, né? Tem muito problema. Entre casais, em todo relacionamento... A gente vê casamento que não dura um ano. Em todo relacionamento existem as intercorrências, né? Hoje em dia a gente vive uma realidade, infelizmente, que foi profetizada pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que é essa vida líquida, em que tudo é muito fluido e tudo é muito efêmero, tanto nos relacionamentos como nos projetos e nos sonhos. Então as pessoas vivem constantemente um processo de ansiedade. E esse processo de ansiedade pode se dar dentro das relações. Como você falou do casamento, as pessoas vão para a relação acreditando que é o outro que vai trazer aquilo que vai me dar prazer e vai me contemplar, me preencher. E a gente precisa entender que quando nós vamos nos relacionar com alguém e a pessoa diz: eu vou te fazer feliz, nós podemos redarguir dizendo: eu já venho feliz de casa. Porque o outro não vai trazer felicidade para nos dar. Então, isso é um assunto complexo e muito amplo, mas no bojo das relações que acabam ruindo e terminando, está justamente essa ideia equivocada de que o prazer deve ser vivido a qualquer custo e de que todos têm uma vida linear, plena de felicidade, quando, na verdade, a vida é feita desse atritar. A felicidade pode ser experimentada e nascida da compreensão de que relacionar-se em qualquer âmbito, em qualquer instância, é construção. Perfeito. Adeilson, que conselho você dá para os pais hoje em relação aos seus filhos? Bom, em primeiro lugar, né... Eu sei que essa pergunta ela é muito ampla, mas assim, o que eu vou colocar deve merecer a reflexão, porque eu me deparo com isso no atendimento com os pacientes, tanto adolescentes quanto adultos. Você já teve muita história que você já contou aqui, até história. de adolescente com tendência ao homossexualismo. Sim, e aí tem problema de relacionamento porque pais não aceitam, não é? É verdade. Muitas histórias assim que você já me contou aqui. Na verdade, homossexualidade. Eu queria deixar uma sugestão de reflexão para os pais. Nós vivemos hoje uma época, eu já disse isso aqui em programas anteriores, mas é oportuno renovar essa fala. Nós vivemos a época da orfandade emocional. O que é um órfão emocional? Órfão emocional é aquele garoto, aquela garota que tem os pais dentro de casa, mas não tem os pais dentro da vida. Nós precisamos compreender que educar é uma via de duas mãos, a gente fala, orienta, para prestar atenção e aprende, porque é uma via de duas mãos. Para educar, eu preciso me autoeducar. E eu não educo se eu não respeitar. Então, se eu não respeito o sofrimento da criança, como eu disse no bloco anterior, e não respeito também do adolescente, vai criando-se um abismo. Não é? Cada um vai ficar numa trincheira esperando que o outro saia para construir uma relação saudável. Então, é importante que o educador entenda que ele precisa ir ao mundo do educando, para dentro do mundo do educando ele poder movimentar as suas energias, as suas forças. Mamãe me procurou para dizer que o youtuber ocupava muito espaço da vida do filho.
Eu fui obrigado a perguntar para ela qual era o espaço que a família ocupava na vida dele. Então é possível sim que nós participemos da vida dos nossos filhos, mas a gente tem que ter sabedoria, porque a família é um barco e é preciso de um timoneiro. E o timoneiro são os pais. Também, né? Precisa ter regras. Precisa ter regras. Se não tiver quem comande, né? Porque eles precisam de referências. Muitas crianças e adolescentes adoecem, né? Os pais ficam preocupados. O que está acontecendo? Vai tomar remédio? Vai para o psiquiatra? Mas a criança e o adolescente se fragiliza muito quando os pais, enquanto referências principais, têm um relacionamento hostil entre eles. Quando o cais do porto que está ali, e eu preciso atracar o naviozinho da minha existência, e eu vejo que o cais está rachado, está dividido, eu não tenho segurança. Então, muitas vezes, o garoto e a garota, a criança, se sente à deriva, porque os pais, que são as grandes referências onde eu vou atracar meu coração, não estão ali sólidos, firmes, se hostilizam na minha frente, isso me adoece. Entendi. Agora, eu também não sei como você arruma tanto tempo para tanta coisa, Adeilson, porque você... Quantos livros você já escreveu? Publicados 95. 95 livros já publicados? Já. Qual é o nome do último? Eu nem lembro. Não, o último não, eu pretendo escrever mais. Não, o último que foi publicado. Sim. Você quer passar a marca do 100, obviamente, já chegou em 95. Já tem alguns inscritos e a gente vai chegar nessa marca, né? Mas eu lancei recentemente, estou lançando na verdade agora, o Evangelho segundo um adolescente. O Evangelho segundo um adolescente? Que bacana. Pô, esse livro é bacana, deve ser bom até para a gente estar tratando aqui desse livro. Quem quiser comprar algum dos seus livros, bom, o nome é Adeilson Sales, mas onde busca? Amazon. Amazon. Amazon você vai encontrar... É só colocar Adeilson Sales e sair todos os seus livros lá. Vai aparecer. Eles podem não ter todos, mas existem outros distribuidores. Se você colocar no Google, você vai achar outros distribuidores dos meus livros. Ok. Lembrando que Sales é com dois L's, né? Sales é com dois L's, né? Isso. Então, você escreve tantos livros, você dá palestras pelo Brasil afora, palestras tanto online quanto presencial, né? É psicanalista, ou seja, você tem um consultório? Uma demanda. Não, eu só atendo online. Online? Porque eu facilito o atendimento, porque o meu preço é acessível. E eu atendo pessoas de fora do Brasil, brasileiros radicados com seus filhos em outros países, da Suécia, Portugal, Você Chile. deu uma palestra na Suécia agora, né? Para Gotemburgo, Legal. Então, o que acontece? É que eu não escrevo só para o meio espírita, né? Tá. Entendi. Não, você é amplo, é polivalente. Tem que Adeilson, ser, né? Depois você me dá a dica de como você consegue administrar o tempo com tantas coisas e afazeres e ainda está aqui no Fronteiras. Pessoal, deixa eu fazer a agenda do Fronteiras da Ciência. Eu quero começar com terapia de vida passada, que é uma coisa que eu gosto muito, muito. É o Espaço Teravitas. Entrando então aí na sua telinha, a agenda do Fronteiras. Você sabia que estresse, ansiedade, depressão, fobias, doenças físicas, dificuldades profissionais, financeiras e até mesmo afetivas podem ser reflexo de outra existência, né? Pode, a pergunta, pode, né? A terapia de vidas passadas auxilia na transformação da sua realidade. No Teravitas, você pode se conhecer e se curar através da terapia de vidas passadas ou mesmo em outras terapias que estão à sua disposição no Teravitas. WhatsApp 991417572. E o endereço é Avenida Conselheiro Nébias, 444, Conjunto 1504. O segundo comunicado vem da farmácia Homeofórmula. A perda da memória é um sintoma muito comum nos dias de hoje. Nosso cérebro necessita de alguns nutrientes que são essenciais para o seu bom funcionamento. Existem diversas causas para a perda da memória, sendo que a principal é a ansiedade, mas também pode estar associada a diversas condições, como a depressão, alteração do sono, uso de remédios e outras enfermidades. Podemos destacar que a alimentação é muito importante e a reposição de algumas substâncias que eventualmente não se encontram em nossas refeições do dia a dia é fundamental. Por isso que nós da Homeofórmula preparamos um produto muito especial para você. O endereço da farmácia é Rua Bahia 194 e o Empório é na Rua Tolentino Filgueiras 147, esquina com a Rua Bahia. Um é pertinho do outro. Então tem a farmácia e tem o Empório, que faz produtos, eles produzem
alimentos com música clássica, sabia? Tudo feito lá pela Simone, lá, um trabalho maravilhoso da Simone Naomi Fórmula. E o terceiro e último recadinho vem da Seichonoye do Brasil, Regional Santos. Recentemente eu dei um recado que era para as mulheres, né? Então hoje o comunicado dessa vez é destinado aos homens. É o Seminário do Sucesso. Preste atenção aí, Seminário do Sucesso. Esse encontro vai abordar temas relativos ao cotidiano masculino. O sucesso em todos os âmbitos, né? Prosperidade também, saúde e relacionamento. Serão oferecidos orações, palestras, mesas redondas, meditações, tudo visando o aprimoramento espiritual. Esse seminário vai ocorrer do dia 29 de abril até o dia 1º de maio. Tá pertinho, hein? De 29 de abril a 1º de maio. Na Academia Espiritual de Ibiúna. Você fala, puxa, mas lá longe, não tem problema, vai sair uma caravana daqui de Santos, no dia 28 de abril, às 8 horas da noite, vai sair da Regional de Santos. Então, se você está interessado, ó, a Regional fica na rua Leonardo Reutemann, 17, em Santos. Mais informações ou quiser reservar, é no telefone 3232-6687. A gente volta já. Adeilson Salles é o convidado de hoje. Estamos falando sobre conflitos entre família, pai, filho, né? Tanto pode ser emocional quanto espiritual. E esse bloco é oferecimento da loja Mago Merlin, que tem os melhores preços e a melhor qualidade em produtos religiosos e esotéricos. Lá você encontra velas de todos os tipos e tamanhos, banhos de ervas, imagens de orixás, imagens em resina de deuses, incensos, tocha de limpeza, linha de radiestesia, livros, pedras brutas e roladas do tipo A, que é a melhor que tem, e muito mais. Fale com o André ou com uma das meninas e você terá um atendimento VIP na loja Mago Merlin. Endereço? Rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga. A Rua Pereira Barreto é uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar. Fácil de encontrar. Deu rima. Adeilson, você estava me contando que recentemente um livro seu está sendo roteiro para um filme. Que livro é esse e do que se trata? O livro chama-se Ainda Existe Esperança e ele trata justamente... Esse livro você já escreveu faz tempo? Já, foi em 2018 que ele foi lançado. E nós doamos a renda desse livro, na época, para a Escola Maria da Conceição Nogueira, que é um anexo da Federação Espírita Pernambucana. Com a renda desse livro, eles conseguiram montar uma sala lá com computadores, compraram notebooks para os jovens carentes lá. Esse livro ele fala dos bastidores espirituais das escolas. Será que existe influência espiritual dentro das escolas? Tem muita influência espiritual nas Total, escolas? Onde o homem está, existe a dimensão espiritual. Paulo já dizia que nós vivemos cercados por uma multidão de testemunhas, não é? E evidentemente que na escola também. Então, fomentar a violência, fomentar os vícios, o uso de drogas, evidentemente que existem muitos espíritos ainda nessa condição. Quando nós desencarnamos, num passe de mágica, nós não nos tornamos criaturas santificadas. Carregamos as nossas tendências e continuamos a construção da nossa história. Então, muitos espíritos continuam nessa faixa de entendimento. Muitos jovens traficantes, muitos viciados, espíritos viciosos, evidentemente, que tentam, de alguma forma, ainda obter prazer, fazendo dos encarnados, né, principalmente adolescentes, que vêm de estrutura familiar fragmentada, questões emocionais, e a gente poderia falar muitas horas sobre isso, que estão vulneráveis a começar a beber cada vez mais cedo, ao sexo de uma sociedade que banalizou o sexo, a uma sociedade erotizada. Tudo isso movimenta o quê? Que a vida, e nos diz a mensagem claramente de que a vida se tornou um shopping center do gozo. Eu vou até tocar nesse assunto dessa droga agora, essa droga aí que é como é que é, do que eles chamam do vampiro, não, é... Do zumbi. Do zumbi, né, do zumbi. Meu Deus, eu estou vendo cada imagem que está recebendo. Mas vamos falar já, deixa eu só dar o seu contato, eu gosto de dar o contato em dois momentos, agora e no finzinho do programa, para quem não conseguir anotar agora. Vou passar o contato do meu convidado de hoje, Adeilson Salles.
Vou deixar o WhatsApp, né? Que é 13, porque está morando em Santos, ele já morou em vários lugares, agora é 13, né? Perfeitamente. Então, o telefone o WhatsApp é 98135-2500. Olha aí, que fácil, hein? 98135-2500, ou seja, 2500. E também você pode ver mais sobre ele no Instagram, bastando colocar lá o nome dele, Adeilson Sales Oficial. Deve ter um falso por aí. Então, Adeilson Sales Oficial, certo? Certo. E você já viu os resultados dessa droga? A pessoa realmente vira um zumbi. Eu já vi pessoas se debatendo no chão, outras eles ficam assim, parados assim, como um zumbi mesmo. É uma coisa assustadora, assustadora. É assustadora. E a entrega, essa busca, se dá pelo vazio emocional e pela falta de sentido na vida. Então as pessoas buscam escapar das suas dores, processos de rejeição. Olha, são muitas as questões, não é? Mas a gente precisa fazer alertas, como esse que o Fronteiras nos dá a oportunidade de realizar, falando da necessidade de nós nos aproximarmos dos nossos filhos, de irmos ao mundo deles, para minimizar. É certo que em algum momento eles farão as próprias escolhas, mas nós precisamos introjetar nas crianças vetores educativos para que eles tenham referências positivas. E na hora em que o mundo os convidar ao gozo, não é? Ao álcool, a toda sorte de busca de prazer, tentando dar completude e significado à vida, eles tenham referências. E a família é sempre a grande referência, e isso independe também da estrutura familiar. Tendo amor, são famílias respeitáveis. E esse problema nas escolas, recentemente viralizou, agora essa semana, viralizou um vídeo em que um adolescente passa por trás do professor, não sei se você chegou a ver esse vídeo, em que ele levanta a cadeira assim para derrubar o professor da cadeira, né? É uma coisa assim que você não acredita no que você está vendo. É interessante que a gente demoniza o adolescente, né? Não, sim, mas... Não, eu digo... Mas é geral. É geral, Existe essa falta de respeito, essa falta de limite. Isso vem passando por todas as instâncias da nossa sociedade, desde poderes instituídos, que deveriam dar exemplos de paz, de respeito, de empatia, de respeito à diversidade. Isso vai sendo introjetado. Então, como não existem referências muitas vezes saudáveis, a partir da própria casa, é claro que eu vou crescendo, me desenvolvendo, acreditando que os meus desejos são direitos adquiridos. Então eu faço tudo, eu posso tudo, porque não existe uma regra. Mas esse é o problema. As pessoas que estão vindo, eu estou vendo assim, o que eu percebo, a gente fala do jovem, mas está acontecendo muito com os jovens, que eles se sentem apenas nos direitos e sem deveres. Exatamente isso. Mas é a cultura do que a gente observa isso de uma maneira geral na sociedade. Mas nós precisamos, além de nos escandalizar, ter uma atitude participativa, fazer a nossa parte, continuar falando, ser o melhor e procurar, dentro do universo do nosso alcance, do nosso discurso, do nosso posicionamento, influenciar, porque nós somos inspiração para muitos que nos observam. Então não é questão, aqui vamos tirar a questão religiosa, isso tem que ficar de lado, religião tem que ficar de lado. Nós temos que nos tornar criaturas humanizadas. Nós precisamos falar de humanidade. Quando nós formos mais humanos, nós seremos mais espiritualizados. Uma coisa não se dissocia da outra. Muita gente entende, eu preciso ser santo para me proteger do mal. Não, eu preciso ser humano, agir com humanidade com aqueles que estão à minha volta. Assim eu serei um exemplo, assim eu poderei inspirar e fazer a diferença. E esse mundo virtual que a gente vive hoje, onde as pessoas ficam presas, aí de forma geral, ao celular, ao computador, ao tablet, as pessoas vivenciam a vida dos outros através das redes sociais. Tudo isso também não está trazendo um aspecto muito negativo? A Organização Mundial da Saúde, todos os anos, precisa criar novos CIDs para poder identificar as enfermidades psíquicas desses tempos. Aumentando o número de CIDs, né? Identificando as enfermidades que só fazem aumentar, não é? Oriundas do sofrimento humano. Mas a gente vê como base a falta da educação, né? A educação no tempo em que eu uso uma rede social, a educação em que eu me manifesto, a falta de educação ao reivindicar algo que eu julgo ser de direito meu. Então, está havendo, dentro dessa modernidade, dentro dessa vida virtual,
que todos utilizam de fuga, representando personagens, extravasando seus conflitos, as suas neuroses, não é? Nas redes sociais, esbravejando, semeando ódio e tal. É um momento de regulação, nós estamos aprendendo. Então, haverá, em algum momento, uma regulação para a não disseminação do ódio, fomentar a violência, a homofobia, a misoginia, tudo isso precisa ser cuidado. E é o momento de estruturar. Quando a gente vê muita bagunça assim, a gente se assusta. Mas não se assuste não, é um mundo novo em construção. E Adeilson, você como psicanalista agora, qual é o seu público-alvo? Eu atendo eu atendo todos os públicos, menos a criança. Como eu atendo online, para poder atender pessoas de todos os lugares e tornar mais acessível, eu não posso atender crianças porque eu precisaria de recursos pedagógicos para sondar o sofrimento emocional da criança. Eu teria que me valer de brinquedos, de recursos outros porque você consegue... De atrativo, de atrativo, porque você identifica para você aprender, claro. o sofrimento da criança através até do que ela escolhe para brincar. De forma lúdica. Mas né? eu atendo hoje majoritariamente adolescentes e adultos. E o que é o campeão de problemas que você tem observado? São as relações humanas, né? As rupturas, a dificuldade das pessoas se conectarem. Se relacionar. O homem salta para a estratosfera. Seja com a família, seja com amigos, seja no trabalho, seja na escola. O homem salta para a estratosfera. O homem mergulha no micro. O homem quer construir colônias na lua. Mas o pai não consegue conversar com o filho que está do lado no sofá. Então, essa é a grande dificuldade, irmos ao coração do outro. Como se chega no coração do outro, Adeilson? Respeitando, ouvindo, não é falando. O meu discurso é a prioridade. As pessoas só querem falar, né? Só querem falar. Então, quando eu só falo, eu não conheço o meu interlocutor, não dou oportunidade de ele se manifestar, de existir dentro da relação. Porque normalmente a pessoa ela se acha que ela está com a razão. E exatamente por isso não quer ouvir, ela quer falar. Exatamente. E aí precisa que a gente então, você tem que se segurar, né? Tem que se segurar, se controlar. Mas uma atitude empática faz com que a gente tenha sucesso nas nossas relações. Nós aprendemos a andar em 2 anos e a calar em 60, 70, né? Precisa de muito tempo de maturidade para chegar a esse ponto, né? É verdade. Né? É verdade. Mas eu quero voltar ainda para as redes sociais, porque você não acha que ela hoje está sendo um problema? Porque as pessoas querem passar uma imagem falsa nas redes sociais, né? Qual é o ideal de felicidade que um garoto, um adolescente, uma garota tem hoje, o próprio adulto? É aquilo que é projetado como modelo falso ou como arquétipo, que é um modelo, do que me pode fazer feliz. Então, projeta-se que a felicidade está nas conquistas, nas aquisições, no gozo, que não é apenas sexual, é emocional também, não é? Das coisas que eu obtenho. Então, eu preciso ser uma marca, eu preciso ser uma logomarca, eu preciso estar dentro de um contexto, eu preciso ser seguidores para ter aquela falsa impressão de que sou querido e amado. Sim, a mania hoje é seguidores, né? A mania hoje é você obter seguidores. Isso dá uma falsa ideia de que eu sou querido. Quando isso pode nascer de uma frustração, de ter uma dificuldade e uma ruptura dentro do lar, uma inadequação consigo mesmo. São muitos os problemas, né, Jadir? Então, as redes sociais se tornaram atrativo, porque ali democratizou-se todas as vozes, mas também a estupidez humana e a imbecilidade foi democratizada. E existem pessoas que se identificam com discursos que exaltam a maneira que eu tenho de combater ou asfixiar ou recalcar a minha dor. É verdade. Isso é muito sério. A gente está quase no fim aí, mas eu queria que dos seus 95 livros já publicados, que você indicasse, para começar uma leitura sua, um livro seu voltado a infanto-juvenil e um para adulto. Que livro você recomendaria hoje seu? Para os adultos você vai encontrar na Amazon até em formato e-book. Inimigo Íntimo. É um livro que a gente lê para conversar com as nossas contradições e com os nossos inimigos íntimos. Ou seja, aquilo que dá conflito entre nós. Aquilo que a gente sente como conflito. Ansiedade, medo, insegurança, o livro trata muito disso. Deixa eu até anotar aqui, como que chama mesmo? Inimigo Íntimo. Inimigo Íntimo, tá. Isso. Está na Amazon e você pode encontrar
também em e-book. Na própria Amazon você encontra em e-book, Inimigo Íntimo. Legal. E para o público infanto-juvenil? Para o público infanto-juvenil, para as crianças de 7, 8 anos de idade, eu indico o Diário de um Fantasminha. Também encontra na Amazon. É um livro espírita? Tem mais de um volume, né? Diário de um Fantasminha. Ele fala da criança que não existe muitas vezes dentro de casa, né? Que é um fantasminha dentro de casa. Os pais nunca têm tempo, os pais não falam, não conversam, né? E você tem muitos livros que você escreveu também, educativos dentro da religiosidade, né? Tenho. Eu tenho livros que foram adotados em escolas. O Segredo da Onça Pintada foi traduzido para o inglês. Um por Todos e Todos por Um, adotados em escolas e também traduzido para o inglês. Alice no País das Famílias. Alice órfã, que quer ser adotada, vai parar no País das Famílias, com o contexto das famílias atuais. Legal. Então são livros que você encontra na Amazon. Legal. Deixa eu dar um recadinho agora da Sua Saúde Integral, um novo conceito em terapia integrativa em Santos. Tome nota. Como nenhuma técnica em isolamento funciona igualmente bem para todos, né? Em Sua Saúde Integral, associamos diversas abordagens da psicoterapia em um só processo em adequação para o corpo e mente de cada pessoa, quer dizer, voltado para aquela pessoa. Empregamos os mais recentes princípios da psicologia da energia para te ajudar a enfrentar em sua origem o estresse, ansiedade, depressão, insônia e seus efeitos no corpo, tais como dores crônicas, cansaço, confusão mental e por aí vai. Isso simplesmente funciona. Para mais informações, acesse o site, tome nota aí, suasaudeintegral.com.br, é claro, né? suasaudeintegral.com.br. Não deixe de seguir no Instagram o professor Darryl Champlin, ele que criou a Sua Saúde Integral, o antropólogo, né, o psicanalista. Então vamos lá, não deixe de seguir Darryl Champlin, Darryl _Champlin, no Instagram, e no YouTube é só colocar lá TV Terapia. E o contato para o WhatsApp, para agendar, tome nota aí, do Darryl Champlin, tá bom? 13 DDD 99741 6022. Vou repetir, 99741 6022. Então, esse é o contato do professor Darryl Champlin. Adeilson, eu vou pedir para você vou te dar aí mais ou menos uns 40 segundos para você dar uma mensagem final, mas só que antes da sua mensagem final, quero mais uma vez passar o seu contato. Pois não. Então, para quem não pegou o contato da Adeilson Sales, de repente para uma psicoanálise ou para conversar sobre a paz, né, que ele está apregoando aqui, então o telefone, o WhatsApp dele é o 13 98 135 2500, né? 2500. Repito, 98 135 2500. E o Instagram é só colocar no campo de pesquisa o nome dele, Adeilson Sales, com 2 L's, né? Oficial, ok? 30 segundos para você, meu amigo. 40, vai. Eu quero deixar uma mensagem de esperança, de carinho. O mundo está assim, parece se assemelhando a tudo bagunçado, mas é porque está em construção. Então a gente pode fazer a nossa parte. Se você quer ter um sentido para a sua vida, seja útil. Esse é o sentido da vida. O sentido da vida ele é proporcional à utilidade que a gente tem nela. Então, quanto mais nós nos ocuparmos de coisas úteis, mais a nossa vida será consentida, fazendo uma menção ao meu lar espiritual, onde eu aprendi e conheci o Espiritismo, que é a Casa Espírita Maria Modesto Cravo, no Guarujá, para onde eu retornei, onde eu colaboro, e no Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros, aqui em Santos. Legal, legal. Deixa eu só dar o próximo tema. Fenômeno do algodão. Me pediram para trazer de novo esse tema, porque o pessoal adora. Então vou falar de novo o fenômeno do algodão com os meus amigos Jorge e Márcia Bernardo. Adeilson, você é genial, cara. É um prazer enorme tê-lo aqui. Te agradeço de coração. A mensagem que você traz é fantástica, fantástica. Eu sou muito grato a cada vez que você vem aqui. Porque eu acho que é isso que a gente precisa transmitir, isso que você transmite, não só no Fronteiras, mas em diversas cidades do Brasil. Obrigado, meu querido. Obrigado eu. E obrigado você, amigo telespectador. Paz, saúde e prosperidade.